Conforme nós já destacamos no início do nosso programa, já está comigo aqui o deputado federal Marcos Polon, né? E eu olhei a minha pauta aqui e veio uma curiosidade. A nossa rádio que fala para toda a região, né, do Grande Vale do Iviema, fala para Grande Dourados, fala para a cidade de Dourados nesse momento. A frequência é 101.3. Não, é 101.3. 101.3. E o senhor teve nas últimas eleições 103.111 votos, né? Eu estava fazendo uma analogia aqui. Quase deu certo, hein? Quase deu certo aqui a frequência de uma... minha cidade, Dourados, né? Que eu sou douradense. O senhor é douradense, nasceu em Dourados. Marcos Polon, natural da cidade de Dourados, advogado, professor universitário, aos 41 anos de idade, estreando na vida pública, né? Sim. Politicamente falando. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa comunidade, agora pela primeira vez aqui na Rádio JFM, falando para nós, o que representa para o senhor estar iniciando na vida pública, na condição do deputado mais votado, e a responsabilidade que, logicamente, essa votação lhe impõe. Olha, Nelson, a minha trajetória política, para resumir, ela começa em 2005, acompanhando a discussão do referendo do Estatuto de Desarmamento. Eu formei em 2003, ali eu já era advogado, e causou muita estranheza para mim a forma que os direitos e garantias fundamentais estavam sendo vilipendiados naquele processo. E passei a me envolver com política mesmo a partir dali. E desde então, sempre exercendo advocacia, olhando para a importância desses chamados direitos de primeira geração, que estruturaram a civilização moderna com o constitucionalismo clássico, e fui atuando, principalmente participando da política de ordem, de movimentos de direita aqui no Mato Grosso do Sul, na época que a gente ia para a Praça do Rádio protestar, era eu, minha esposa, o Cachopa, com carro de som e mais uma meia dúzia. O Cachopa, aquele sambista? É, daqui do Mato Grosso do Sul. Ele sempre estava no meio ali também. E algumas figurinhas carimbadas que estão até hoje. Certo. E aí, em 2014, eu fundei o Instituto Conservador aqui no Mato Grosso do Sul, que foi o primeiro Instituto do Gênero formalmente criado no Brasil. Em 2010, me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho, que é um filósofo renomado no mundo todo, e em 2014 também conheci o presidente Bolsonaro, na época deputado, e o Eduardo Bolsonaro, e a gente construiu uma amizade dali. Por conta disso, eu passei a cuidar da pauta de armas nacionalmente, criei o ProArmas, que hoje é o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos, que atua no Brasil todo, e isso me levou a fazer uma articulação de bastidor em Brasília e também tanto no Legislativo quanto no Executivo cuidando dessa pauta. Ocorre que em meados de maio do ano que vem, eu fui instado a assumir esse nível de responsabilidade, colocar meu nome à disposição pelo próprio Eduardo Bolsonaro, numa conversa informal. Relatei que minha família estava aqui, eu deveria ficar mais aqui no Mato Grosso do Sul, e falei da dificuldade que a gente tinha em trabalhar nos bastidores, em ter acesso. Eu que, numa das sessões do Senado, acabei sendo convidado a me retirar de lá por uma senadora. E aí o Eduardo lançou esse desafio e falou, olha, na política é assim, ou você dá seu nome ou você não reclama. Então, deu o seu nome. Ou você aceita ou você vem pro jogo. Exatamente, eu aceito do jeito que tá ou vem pro jogo. E aí, com o apoio do Eduardo Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro, com o apoio da minha família, do meu diretor espiritual também, que eu fui falar com o padre antes de lançar a minha candidatura, tive o êxito de ser reconhecido pela população sul-mato-grossense. Eu que atuo no agronegócio já há 20 anos, na advocacia voltada ao agronegócio, então consegui construir amigos em todos os municípios do estado, sem exceção, e isso chama, como você diz, a responsabilidade muito grande de poder atender à altura. E hoje o que a gente tem dito, e as pessoas têm entendido, é o seguinte: o nosso mandato ele se distingue em duas facetas muito bem definidas. A primeira é a política ideológica, que é constituída com a base bolsonarista, que o pessoal identifica muito fácil na Câmara. E hoje nós podemos ver que na Câmara Federal a direita nunca esteve tão bem organizada. No começo das sessões está todo mundo lá, todo mundo inscrito para discurso, aptos ao debate, estudando e tal, fazendo aquela oposição aguerrida, que é o que a gente se propôs a fazer. Certo. No entanto, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não pode olvidar que exercemos o mandato para 100% dos sul-mato-grossenses. Então, quando a pauta é desenvolvimento regional, é o desenvolvimentismo, é a colaboração com o governo do Estado, a gente tem que, muitas vezes, deixar as diferenças de lado para
para promover o bem-estar da população, principalmente a população mais carente. Mas isso não impede que em Brasília a gente possa oferecer uma posição aguerrida, firme, para evitar o retrocesso que tem se desenhado nos últimos meses aí. Marcos Polon, deputado federal, eleito com 103.111 votos, o mais votado no estado do Mato Grosso do Sul, né? E que hoje é o nosso convidado especial, está falando. Deputado, nós podemos afirmar então que esse seu envolvimento, essa sua defesa, vamos colocar assim, que a sociedade tenha por parte do seu porte de arma, da sua arma, o seu status de uma segurança maior, ele vem antes da questão bolsonarista? Bom, o presidente Bolsonaro ele já está lá há bastante tempo, né? Então seria injusto em dizer que vem antes, mas eu me apaixonei pelo tema antes de conhecer pessoalmente o deputado Bolsonaro. Eu sempre admirei as posições que ele tomava em plenário, desde os discursos contra o Estatuto de Desarmamento em 2005. Também é importante destacar os discursos do professor Enéas Carneiro, que também eram muito duros nesse sentido. Mas a grande questão, Nelson, é que a gente, quando fala de arma de fogo, nós não falamos de arma propriamente dita. A arma é apenas um objeto. A gente está falando de liberdades. Liberdades civis, direitos e garantias individuais, esculpidos no artigo 5º, que muitas vezes, quando vem a debate por conta da política armamentista, eles são jogados de lado. E são esses direitos e garantias fundamentais que construíram a civilização ocidental. Então nós não podemos ultrajar, por exemplo, o direito de propriedade, o direito à legítima defesa, o direito à vida, sob o argumento que desarmando o cidadão nós geraremos mais segurança pública, porque esse argumento é falacioso e eu posso provar. Certo. São 11 horas 19 minutos, 11h19. Hoje, com o advento, né, de que a cada local você tem uma câmera filmando, né? E aí, de repente, a determinada situação, e depois essa filmagem aparece na internet. E é comum você ver pessoas, né, que se livra de um assalto quando o ladrão percebe que ela está armada, né? Quando a presa está armada, o predador dorme com fome. Isso é um fator importante, né, você ter destacado, porque tem muitas ocorrências que são evitadas sem dano algum, simplesmente porque a vítima estava armada. E muitas das vezes não chega ao conhecimento. Não chega a dar os disparos. Não chega ao conhecimento da sociedade. Sim. Não chega ao conhecimento. E aí, conforme o senhor destacou, não precisa nem dar o disparo, né? Só pelo fato. Você inibe a agressão. Aquela história, avião que voa não é notícia, né? Tá certo. 11 horas e 20 minutos, 11h20. Deputada, até em respeito aos nossos parceiros, né? Eu vou começar com Nelson Paulino, em respeito, assim, de repente, para ele não repetir a pergunta que eles possam estar fazendo ao senhor. Por favor. Vamos colocar aqui, então, Nelson Paulino, Rádio Central FM da cidade de Cacilândia, a central que agora é J. Bom dia, Nelson Paulino, a sua pergunta, Nelson. Bom dia, Nelson Feitosa, bom dia aos ouvintes do jornal Ronda do MS. Deputado, o que a região aqui do Bolsão pode esperar de sua atuação como deputado federal, já que o senhor é muito atuante em diversas áreas? De Cacilândia, Nelson Paulino para o jornal Ronda do MS. Bom, meu amigo Nelson Paulino, obrigado pela pergunta, e você me dá a oportunidade de reiterar o compromisso que nós construímos aí na região do Bolsão. Vai muito além de estabelecer questões de infraestrutura. Eu que tive uma votação muito expressiva em Cacilândia, em Chapadão do Sul, assumi o compromisso e tenho reiterado esse compromisso de trabalhar firmemente, ombreando com o governador, para aprimorar a infraestrutura e o escoamento de produção. O que acontece? Todo o estado, quando ele foi desbravado, primeiro teve-se uma política, né, uma economia de exploração de extrativista, depois a gente conheceu a pecuária de extensão, dando lugar à agricultura, e hoje na região de Chapadão do Sul, já entrando em Cacilândia, nós temos a agricultura de precisão que tem desenvolvido cada vez mais o Estado. O que a gente acredita? Que com um sistema de escoamento de produção adequado, nós daremos espaço à agroindústria para toda a região do Bolsão, desenvolvendo ainda mais economicamente esse pedaço muito rico do estado do Mato Grosso do Sul. Mas não só
só isso. Para poder implementar isso aí é necessário mão de obra qualificada. E é fundamental, e nós já temos conversado com o governador, o estabelecimento e até o reestabelecimento de escolas técnicas com formação de ensino médio técnico para poder fomentar operadores e mão de obra qualificada para receber essa agroindústria. Hoje você tem maquinários que atuam na agricultura de precisão que chegam a custar mais de 5, 10 milhões de reais e demandam uma acuidade técnica mais desenvolvida. E isso é importante para a região. Mas não só isso. É importante também se cuidar da saúde dessas pessoas, porque hoje a gente tem alguns polos que o governo tem ciência disso e precisam ser renovados, cuidados, porque muitas das pessoas que moram na região do Bolsão ou se socorrem de São Paulo ou do estado de Goiás. Mas Mato Grosso do Sul tem plenas condições de poder atender esse povo. A gente tem muito mais do que promessas aí para essa região, nós temos compromissos verdadeiramente firmados e pretendemos, ombreados com o governo do estado, poder levar o desenvolvimento para essa região. Para fechar, meu amigo, eu digo a você que passou da hora de nós construirmos lideranças políticas de envergadura nacional e estadual na região do Bolsão. E eu tenho esse compromisso com o meu grupo daí do Bolsão para que a gente possa alavancar essas pessoas que já mostraram como empreendedores a sua capacidade técnica e precisam agora devolver para a sociedade o que o Estado do Mato Grosso do Sul lhes deu, e essas pessoas atendem esse chamado, querem atender esse chamado, e são inúmeras as lideranças que vão surgir da região do Bolsão, pessoas que nunca tocaram a política partidária, que vocês vão se surpreender nos próximos anos. É uma expectativa que o senhor joga no ar aqui, né? Não, tem muita gente boa lá, Tá certo. 11 horas e 24 minutos, chegou o momento do nosso primeiro intervalo comercial e é rapidinho, um instante só, e nós já voltamos com o deputado federal Marcos Polon, ele conversando hoje, né, em especial aqui, com você, comigo, amigos ouvintes da Rede JFM. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou por mais 14 meses o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de cerca de 152 mil famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Este é um verdadeiro desenvolvimento. O compromisso social mudando a realidade e gerando mais qualidade de vida para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Rapaz, a Oral Sim vem transformando o sorriso em todos os cantos desse Brasil. Eu, Leonardo, sou prova disso. Escuta aí. Olá, eu sou a doutora Rafaela, cirurgiã dentista da Oral Sim Implantes em Sidrolândia. E hoje eu quero te apresentar os 3 tipos mais comuns de implantes dentários. O unitário, feito para quem perdeu um único dente. O múltiplo, feito para quem perdeu mais de um dente. E o protocolo, feito para quem está com todos os dentes de uma arcada comprometidos. São várias opções e você descobre a melhor para o seu caso na Oral Sim Implantes, a clínica mais indicada do Brasil. Esperamos vocês! Ligue agora e agende uma avaliação pelo número 67998730867. Aqui em Sidrolândia, a clínica fica na rua Rio Grande do Sul, número 34. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. JFM. Olha lá, Carlão! Olha o que tá vindo lá! Ué, cadê? Não tô vendo nada. A promoção Força no Campo do Bradesco, ela voltou! Eita! Agora eu já tô vendo até o trator novinho que eu vou ganhar no sorteio. Pra participar é fácil. Contrate crédito rural, financiamento de maquinário ou infraestrutura agrícola e pecuária. E concorra a tratores 0 km. Entre nós, você vem primeiro. Saiba como participar em agronegócio.bradesco. Bradesco. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de diversas pessoas que eventualmente passem em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E isso só poderá ser mudado se todos fizermos a nossa parte. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, se beber, não dirija. Uma campanha da JFM, a mais ouvida do Mato Grosso do Sul. Voltamos a apresentar Jornal Ronda do MS. Ronda do MS.
com Nelson Feitosa. 11h27, 11h27, em nome das águas minerais Flor do Pantanal e Piracema, nós estamos apresentando o programa Ronda do MS. Quero mandar um abraço especial para o senhor Joaquim, que está nos ouvindo lá na cidade de Inocência. O senhor Joaquim está perguntando aqui se ele vai ter que jogar a arma dele fora, ele mora no sítio. Senhor Joaquim, daqui a pouquinho ele responde para o senhor, tá bom? Um abraço, Joaquim, muito obrigado. Tem uma outra aqui, uma outra pergunta que vem aqui, deixa me ver aqui, ó. E eu estava com ela na ponta da agulha, eu mostrei para o deputado antes de colocar no ar, né? Dá esse tempo. Essa aqui eu vou colocar no ar, deixa me ver aqui, ó. Essa daqui é o filho do Coronel César que eu estava falando nesse momento para o Polon. Vamos lá. O Cacantibes pergunta para o deputado sobre a rota bioceânica passando por Sidrolândia. O Cacantibes pergunta para o deputado sobre a rota bioceânica passando por Sidrolândia. Leonardo, pera aí, ele não vai responder agora não. Tem outra aqui, ó. Tem mais perguntas aqui, ó. Vamos ver, tudo ele vai responder daqui a pouquinho, ó. Bom dia, Nelson Feitosa. Em seu nome, cumprimento o deputado federal Marcos Polon. Eu gostaria de saber se vai continuar saindo a licença para o CAC ou vai suspender. Deputado, duas em uma, né? Duas perguntas em uma. Meu amigo, filho do saudoso Coronel César, bolsonarista em quantia. Um abraço, Léo, um abraço, doutora Sandra. E o outro ouvinte aqui que eu já me esqueci, fui dar um destaque pro Léo aqui, esqueci, ele quer saber da questão do cadastramento, né? Ele quer saber se está saindo o registro no Exército ou se parou, que jeito que tá. Bom, primeiro quero mandar um abraço meus amigos de Sidrolândia, agradecer enormemente o apoio que eu recebi. Eu fui o mais votado de Sidrolândia, graças ao apoio dos nossos amigos lá de Sidrolândia. Sidrolândia, que é a cidade onde minha esposa se radicou, a família dela lá cultiva o lavoura desde a década de 70, ela chegou ali em meados de 80 e alguma coisinha. Qual que é a família lá? E a Valdivina do Carmo. Opa! Plantam lá no Capão Seco. Um abraço aí a todos que estão na audiência do nosso programa aí no Capão Seco, em especial a família, né? Mandar um beijo pra minha esposa Nayane Bittencourt aí, que é o esteio, é a base de todo o meu trabalho. Se não fosse ela deixar, eu nem aqui não tava. Tá certo. Mas enfim, em relação à rota bioceânica, uma perspectiva de desenvolvimento muito grande, uma vez que ela vai facilitar o escoamento da produção, não só da agroindústria, mas de toda a produção nacional, estabelecendo uma rota com barateamento de frete considerável, e isso vai trazer desenvolvimento para todo o estado. É aquilo que eu falei na mesma questão do bolsão. A partir do momento que você facilita o escoamento de produção, e para você que está nos ouvindo, para eu me fazer claro, a partir do momento que você deixa mais fácil tirar do estado os produtos, as riquezas do estado, a economia circula mais, o estado se desenvolve, e aí começam a chegar indústrias no estado, gerando mais emprego e renda. E é essa a expectativa que a gente tem por toda a extensão da rota bioceânica, que vai cortar o Mato Grosso do Sul ali e vários outros países saindo ali por Porto Murtinho. Então a expectativa é muito grande. Em relação à segunda pergunta, por conta do decreto que foi editado já no 1º de janeiro aí do novo regime, né? Ele suspendeu a emissão de CRAF e CR por tempo indeterminado. Parece que CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, voltou a circular, mas os certificados de registro, pessoa física e pessoa jurídica, que é aquilo que habilita você a se tornar atirador esportivo ou abrir seu clube, ainda estão suspensos. Nós estamos trabalhando intensamente desde o final do segundo turno para evitar esses danos. A promessa era que já na primeira semana de janeiro haveria o fechamento de todos os clubes e lojas e o confisco, a expropriação, praticamente com um assalto, um roubo de todo o patrimônio das pessoas, tirando delas o seu armamento. A gente conseguiu mitigar isso aí, impedir que isso acontecesse através de uma articulação feita pelo presidente da casa, Arthur Lira. No entanto, agora a gente está trabalhando intensamente para restabelecer a normalidade do setor, para que as pessoas que querem ter acesso a esses equipamentos possam fazê-lo de maneira normal, voltar à normalidade esse segmento aí.
São 11 horas e 32 minutos, 11h32. Quero mandar um abraço especial aos amigos que estão ligados conosco em todo o estadão do Mato Grosso do Sul. Em nome das águas minerais Flor do Pantanal e Piracema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal Marcos Polon, ele falando sobre um tema muito importante para a nossa comunidade, várias perguntas aqui chegando, e eu vou colocar do nosso parceiro lá de Carapó, né? Vander Ferreira, radiodifusora de Carapó, que agora é JFM. Bom dia, Vander. Bom dia, Nelson. Bom dia, deputado Polon. Aqui é o Vander da Rádio JFM de Carapó. Saber por intermédio da sua pessoa que passou a integrar o novo Parlamento Federal da nova Ferroeste, se continua o propósito desde Maracaju a Cascavel, no Paraná, ligando por Paranaguá. O interesse de Carapó em saber dessa questão pelo benefício de ser contemplado com um dos dois interpostos, ou seja, o tipo Porto Seco, sendo o outro em Maracaju. Se haverá continuidade, a previsão da realidade deste projeto, que é a nova Ferroeste. Bom, muito obrigado, Vander, pela pergunta. O Vander que me recebeu lá em Carapó por 2 ocasiões, onde eu tive a oportunidade de conversar com a sua equipe. Obrigado. Lá em Carapó, mandar um abraço também para o meu amigo Bugão lá de Carapó, que me recebeu lá e ajudou bastante na nossa campanha. Na ocasião, estava tendo a festa de exposição lá com o rodeio, foi um pessoal muito receptivo, sempre esteve andando com a gente. Todos os CACs, atiradores, colecionadores e caçadores lá da cidade de Carapó. E dizer o seguinte, nós nos reunimos com, e eu tenho citado bastante o governador, porque semana passada nós estivemos com toda a bancada federal, todos os senadores, todos os deputados federais, nos reunimos com o governo do estado, e eu fiquei muito feliz, porque essa foi uma pauta que povoou muito a minha campanha. Sempre teve na minha campanha que é a importância de nós investirmos em multimodais de escoamento de produção. O que é isso para você que está nos ouvindo em casa? Nós não podemos ter um jeito só de tirar a produção do Mato Grosso do Sul daqui. Não é só rodovia, porque isso aí limita muito o estado. Então já existe um projeto há bastante tempo de se estabelecer ferrovias e se valorizar e se recuperar hidrovias, porque nós temos um potencial hidroviário muito rico também. Então a gente tem como transportar por ferrovia, por caminhão, pela rodovia e pelos rios também. E essa é uma preocupação que o governador do estado tem e a bancada federal tem também. Então olha que interessante. Segundo foi falado nessa reunião, que aconteceu no último dia 17, aqui em Campo Grande, com o governador, foi a primeira vez que 100% da bancada federal se reuniu com o governo do estado. Então estava todo mundo lá. É aquilo que todos os partidos? Todos os partidos, todos os 8. PT, PSDB, PP, PL, porque é aquilo que eu falei para você. Nós temos diferenças ideológicas claras, nós temos formas de pensar claras, nós temos pontos de vista acirrados que devem ser levados a debate e defendidos arduamente. Essa é uma obrigação que a gente assume com o nosso eleitorado e com os princípios e valores que nos trouxeram até aqui, porém, isso não pode ser empecilho para levar desenvolvimento, como por exemplo para Carapó. Então essa é uma preocupação de toda a bancada federal do Mato Grosso do Sul, sem exceção, e também uma preocupação do governo do estado. Eu acredito que muito em breve, a gente não pode fixar prazo porque é uma obra de grande proporção, mas acredito que muito em breve nós teremos realizado a estrutura multimodal de escoamento de produção que passa pelo estabelecimento não só da ferrovia, como também da valorização das hidrovias e da recuperação das rodovias. Inclusive lá no Bolsão é fundamental, voltando ao nosso amigo do Bolsão, o reestabelecimento das rodovias. O trecho entre Cacilândia e Paranaíba, a última vez que eu passei lá durante a campanha, quase fiquei a pé ali, porque estava numa situação muito difícil e acredito que muito em breve aquilo lá vai estar recuperado também. Deputado, eu recebo aqui da cidade de Coronel Sapucaia uma informação que me preocupa bastante. Segundo o ouvinte aqui que pediu para não se identificar, o Detran da cidade, há mais de mês, não emite nenhum tipo de documento porque não tem acesso ao sistema. E ele acrescenta que todos os órgãos públicos da cidade, que é cliente da concessionária Oi, que fornece a internet para a localidade,
eles estão com dificuldades. Ele acrescenta ainda que quem quer qualquer tipo de documento, de informação que necessita em órgãos públicos, que necessita da internet, fornecida pela Oi, e aí está praticamente todos os órgãos públicos estaduais daqui do estado, que tem sede em Coronel Sapucaia, estão com seus serviços travados, sendo que o consumidor, o cidadão, tem que ir lá na cidade de Amambai para se socorrer, para se valer dessa situação de ter o seu serviço. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Bom, primeiro eu quero agradecer a coragem do ouvinte da Rádio J 106.5 de Coronel Sapucaia, que abrange Coronel Sapucaia, Capitambado, Paranhos e Aral Moreira. A gente sabe que a situação da fronteira e a segurança da fronteira é uma preocupação que não pode ficar em segundo plano. Nós temos uma extensão de fronteira muito grande e isso implica em enfrentamento, uma luta contra o crime diuturno. Eu tive hoje de manhã na posse das novas diretorias da Polícia Civil, pessoal da perícia, tive com o secretário de Segurança, e realmente é uma denúncia muito grave. É uma denúncia muito grave que tem que ser apurada, tem que ser levada aos órgãos responsáveis. Eu me comprometo ao vivo aqui com você que ainda hoje estarei com o secretário de Segurança do Estado levando essa denúncia, porque isso é algo que não pode acontecer. Você vê, há um compromisso, e esse compromisso foi reiterado pela equipe do secretário de Segurança, de não tolerar o crime em nenhuma vertente no Mato Grosso do Sul. E quando você vê algo que deve estar acontecendo provavelmente por furto da fiação, tirar da população serviços públicos essenciais, isso precisa ser coibido. E eu me comprometo aqui com os nossos ouvintes de Coronel Sapucaia e região de ainda hoje estar conversando com o secretário de Segurança e levando essa denúncia para se buscar meios de solucionar esse problema. Foi encaminhado inclusive com vídeo, vários vídeos de pessoas, né, arrancando o fio e carros passando perto dele, e ele cometendo aquele, não se intimidando, né? A criminalidade está correndo muito frouxo no Brasil todo. Infelizmente, quando você vê um descondenado assumindo a presidência, o recado que passa para a sociedade como um todo é que o crime passou a ser o normal no Brasil. No entanto, nós não vamos tolerar isso. Eu acredito que o governo do estado também, e de certa forma, com certeza, o Carlinhos, nosso secretário de Segurança, também não vai tolerar isso. Aquilo que eu falei para você, suspeitava que era por conta desses ratos, desses vermes que se utilizam da falta da onipresença da coerção para poder praticar esse tipo de delito e gerando um prejuízo para toda a cidade. Isso aí com certeza vai ser coibido pelas polícias, pela excelente polícia do Mato Grosso do Sul, e tem que se restabelecer o quanto antes esse serviço para a região de Coronel Sapucaia. 11h40, 11h40, oportunidade de trabalho. A Tratornan de Dourados, concessionária Massey Ferguson, está contratando vendedor para atuar na região de Fátima do Sul e Glória de Dourados. É necessário conhecimento das linhas de tratores e implementos pulverizadores, colheitadeiras Massey Ferguson. Olha, você que está aí precisando e querendo entrar para uma empresa séria, uma empresa tradicional do nosso estado, essa é a oportunidade. Envie agora o seu currículo para tratornan.dourados@tratornan.com.br ou entre em contato agora pelo telefone 3424 5656. Nós vamos a 30 segundos de comerciais e, na sequência, eu vou colocar aqui para o deputado ir preparando a resposta, tá bom? Olha, deputado, eu coloquei aqui, ó. O Cabra colocou aqui, bom dia, Nelson, bom dia. E eu coloquei aqui para ele, ó, vou colocar seu áudio no ar, sem eu escutar. Ele falou, pode colocar, então eu vou Vamos lá. Vamos lá, então. Bom dia, Nelson. Eu sou o Sérgio, ouvinte da rádio. Faz uma pergunta pro deputado. Como a gente tem um governo que gosta de contribuições, esse pessoal que são CAC e armamentista, que tem essas armas, será que não compensa tributar essas armas? Então a gente faz um pagamento mensal, anual, que seja, para poder transitar com ela e não perder a guia de trânsito? Porque é melhor pagar a tributação e poder transitar com elas esse recolhimento mensal, anual, ou perder de uma vez, que é o risco que a gente está correndo.
quem tem mais que uma arma no caso. Seria uma opção, não sei se vai valer a pena, mas poderia tentar. Tá aí, deputado, o que o senhor fala a respeito da participação do nosso amigo, é Sérgio, né, o nome dele? Sérgio. O senhor tá melhor do que poderia, com certeza, além de ser mais novo, é professor, né? Então, Sérgio, nosso amigo Sérgio, o que o senhor fala aí da... Bom, agradeço a contribuição do Sérgio, a preocupação dele. O que a gente não pode perder de vista é o seguinte: praticamente 3/4 do valor da arma que você pagou é imposto. Então ela já é sobretaxada. Uma pistola hoje que custa R$10.000, ela deveria estar indo ao mercado a R$2.500. Então já existe uma sobretaxa, já existe uma carga muito pesada em cima, e nós temos hoje no sistema, mesmo durante o governo Bolsonaro, um dos sistemas mais rigorosos do mundo no controle de acesso às armas no Brasil. Então, ao invés de inserir mais uma taxa, nós precisamos urgentemente que o novo regime, e eu estou chamando de regime porque quem não cumpre a Constituição não é um governo democrático, é um regime. O novo regime respeite a Constituição, respeite o direito adquirido, respeite o direito de propriedade, respeite essas pessoas que pagaram, geraram emprego, geraram renda, recolheram tributos e têm os seus equipamentos regularmente inscritos, registrados, cadastrados e andam dentro da lei, como é o caso do nosso amigo Sérgio. É verdade que existe essa sanha tributária por parte desse pessoal aí, tanto que querem fazer uma reforma tributária para aumentar a tributação do país, só que em última análise você tem que entender que não existe dinheiro público. O dinheiro que está lá é meu, é seu, é das pessoas que trabalham. E todo aumento de imposto desregrado é roubo. Eu tenho uma gestão ineficaz, não estou cuidando dos custos, arrebento o teto de gastos, e coloco 500 ministros lá, empresto dinheiro para um monte de ditadura, e aí ao invés de eu fazer uma política mais austera de contenção de custos, o que eu faço, Nelson? Eu enfio a mão no seu bolso. E essa enfiada de mão no bolso vai pegar desde o mais humilde, porque esse tributa o consumo. Uma cerveja que você compra, mais da metade do preço dela é imposto. Uma peça de um bife que você compra, grande parte daquilo é imposto. Então, essa política de sobretaxar o brasileiro, que é o que acontece, a gente tem que repelir isso aí. O que nós temos que exigir urgentemente, Sérgio, é o respeito às leis, o respeito à Constituição, porque senão não se está numa democracia, a gente está vivendo uma ditadura. E é isso que a gente tem que combater veementemente. Nós estamos lá trabalhando para que não confisquem esses equipamentos, como já tentaram fazer lá em 2003. O que está acontecendo hoje, Nelson, se me permite, é um revival do que houve em 2003. Lá em 2003, você vai lembrar que as armas eram registradas na Polícia Civil. E aí, eles pegaram e mudaram para a Polícia Federal no Afogadilho. Eram 8 milhões de armas no Brasil, só 500 mil conseguiram registrar. E 7 milhões e meio de brasileiros foram jogados à margem da lei. Eles estão tentando fazer o mesmo modus operandi, vou dizer assim. Ou seja, já vimos esse filme antes. Já vimos esse filme antes e o final é trágico, porém, a gente sabe que persistindo, a gente vence. Porque o bem sempre vence. 11h45, 11h45. Meu amigo Pena Branca, esse vem lá da Grande Dourados, vem lá da 101.3. Pena Branca, bom dia. Muito bom dia, seu Nelson Feitosa e ouvintes do jornal Ronda do MS em todo o nosso querido Mato Grosso do Sul. Saudações da região da Grande Dourados e Vale do Iviema, nesta manhã de sexta-feira chuvosa em quase todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Quero aqui cumprimentar em nome da região do Vale do Iviema, em nome da região da Grande Dourados, especificamente onde atuo nas rádios JFM 101,3 e também a Pira VV JFM 98.1 da cidade de Iviema. Cumprimentar o deputado Marcos Polon, o deputado mais votado no último pleito. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder tê-lo conosco nesse bate-papo tão importante, né, onde nós falamos aqui para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Deputado Marcos Polon, primeiro eu pergunto, o que levou o amigo a ter essa votação expressiva no último pleito no estado do Mato Grosso do Sul? E quais são as suas prioridades no seu mandato para a nossa população? E poderia aqui debater diversos assuntos que são prioridades no nosso estado, mas eu elegi um deles e eu gostaria de perguntar ao nobre deputado federal Marcos Polon com referência
a telefonia móvel, telefone celular. Nós estamos em 2023 e é sabido, deputado, que em algumas localidades no estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, é impossível falarmos ao telefone celular. E isso tem trazido um transtorno muito grande, porque as vilas, os vilarejos, eles têm os comerciantes, né, os empresários ali, o microempreendedor que necessita do telefone celular, que é uma ferramenta hoje indispensável no mundo em que vivemos. E aí, infelizmente, em algumas localidades, não muito distantes da gente aqui, é impossível em alguns locais falarmos ao telefone celular. Então eu queria perguntar aqui ao deputado federal, que está lá todos os dias, na capital de todos os brasileiros, em Brasília, perguntar ao deputado Marcos Polon o que fazer para resolver isso de uma vez por todas. O que fazer para pressionar as operadoras e se o Ministério das Comunicações tem um estudo para que nós tenhamos esse problema resolvido de uma vez por todas. Meu muito obrigado e disponha sempre. Um grande abraço. E é complexo, a gente vai ter que ir por partes. Ô Nelson, você sabe como é que come um boi? Um pedaço de cada vez. Um pedaço de cada vez, porque senão engasga. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. Aqui que eu atribuo a votação expressiva, meu amigo Pena Branca. Primeiro eu quero mandar um abraço a você, que é daí da região onde eu nasci e fui criado. Fico muito feliz de poder me reportar a você, a todos os meus amigos douradenses, todo o pessoal da Grande Dourados, meus amigos de Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Jataí, Fátima do Sul, Dourados mesmo, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Bom, vamos lá. Eu atribuo essa votação a um conjunto de fatores, meu amigo. Primeiro, o fato de eu ter um trabalho político, embora não partidário, de ativismo político, que vem desde 2005. Então as pessoas já conheciam os meus valores, a minha base principiológica e a construção desse perfil, dessa linha de trabalho. Segundo, é que eu tenho 20 anos de advocacia voltada para o agronegócio. Então eu dei palestras em quase todos os sindicatos rurais do estado, em cursos de formação promovido, curso de líderes da FamaSul, o que fez com que praticamente a grande maioria dos presidentes de sindicato rural do Mato Grosso do Sul conhece o meu trabalho, são meus amigos, produtores da mesma forma e sabe dos nossos valores, da nossa preocupação sempre andar numa trilha de honestidade. Aliado a isso, eu sempre tive uma atuação muito ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando mudou o Código de Processo Civil, eu promovi cursos através da OAB em praticamente todas as subseções do Estado. Mas não é só isso. Eu tenho amigos em praticamente todas as cidades do Estado. Eu trabalhei como advogado em praticamente todas as cidades do Estado, então isso vai consolidando. No entanto, não valeria nada disso aí se você não tivesse alguns princípios básicos que eu utilizei na condução da minha campanha. Primeiro, eu não ataquei absolutamente ninguém. Foi uma campanha exclusivamente propositiva. Não houve nenhum ataque pessoal. Foi sempre uma campanha propositiva de construção de valores. Segundo, embora eu seja católico, cristão de formação e também para poder alçar meu nome à disposição dos cidadãos, eu ter consultado o meu diretor espiritual, que é um padre aqui de Campo Grande, em momento algum eu utilizei Deus, o meu material de campanha, por questão pessoal. Eu acho que isso me ajudou. Segundo, eu não explorei a imagem da minha família na minha campanha. Sempre preservei as coisas que são mais caras para mim, que é Deus, a família e a liberdade. Isso aí, nós conseguimos construir uma campanha propositiva, de valores, mostrando quais eram as nossas prioridades. Mas, por último, e não menos importante, e eu deixo por último justamente para dar o destaque que merece, eu costumo dizer que dos 111 mil votos que nós obtivemos, um voto foi verdadeiramente meu. Os outros 110 pertencem a Jair Messias Bolsonaro. Pessoa que confiou em meu nome, pessoa que endossou o meu número, que era o 2222, que demonstra para a população sul-mato-grossense o nosso alinhamento com o presidente. E por essa razão eu acredito na votação expressiva. Prioridades, como eu deixei claro aqui já, Nelson, e também meu amigo Pena Branca, é o desenvolvimento do Estado. Trazer, através da iniciativa privada, o desenvolvimento da educação e também
do crescimento das regiões lá. E para fechar, em relação ao problema da telefonia celular, eu vou pedir a você, Pena Branca, que documente isso aí para mim, para poder mostrar os pontos em que existe esse problema, que eu vi na minha campanha, realmente vários lugares o celular não pega, mas vamos documentar isso. Eu me comprometo com você agora em levar essa denúncia para os órgãos de controle e buscar apurar as responsabilidades. São 11 horas e 52 minutos, faltando 3 minutinhos para terminar o programa. Eu vou colocar essa pergunta no ar aqui, que me chega também. Bom dia, Nelson, tudo bem? Eu tô ouvindo você na rádio aí, o Polão tá aí na rádio com você, né? Pede para ele a respeito desse cadastramento de armas e quem tá com arma já por exemplo, eu tô com minhas armas, já tá no exército e não liberou ainda. Quem tá com essas armas, se ele tem alguma coisa para falar, tá tudo certo, falta liberar pelo exército. Muito bem, muito bem. No caso dele, ele ainda não tem o número de registro da arma. Então, está em andamento. Está em andamento, então ainda não tem como ele fazer esse cadastramento. Qual que é a grande preocupação? E eu vou tentar ser bem breve aqui. É que existe uma ameaça de que quem tiver mais de 3 armas vai sofrer um confisco, que eles estão chamando de recompra dessas armas. Existe também um temor de quem tem arma de calibre restrito sofra esse confisco também, que eles estão chamando de recompra. Então, o que eu tenho feito e recomendado é que se aguarde até nós entendermos qual que é a implicação disso aí. Porque se você for... E aí a pessoa me liga bem no meio da transmissão. Se você for fazer um recadastramento exclusivamente para que eles usurpem, eles tomem esse equipamento de você, não faz muito sentido. No entanto, o Estado já tem esse banco de dados, então se você não faz, você é jogado na criminalidade. O que eu recomendo? No caso do ouvinte em questão, ele não tem nem o registro da arma na mão, então não tem nem como ele fazer o recadastramento. Mas você que tem os calibres permitidos e até 3 armas, eu acredito que não exista um risco maior, porque eles estão sinalizando o risco para outras pessoas. É uma decisão muito pessoal, não dá para ficar à margem da lei, nós somos pessoas cumpridoras da lei. Eu, por enquanto, estou aguardando para entender o contexto, porque é um cenário muito complicado, mas eu asseguro a vocês que se eu for fazer o recadastramento, eu vou avisar nas minhas redes sociais. Há um grande problema também, que o sistema, isso é uma denúncia que eu quero fazer no seu programa, Nelson, o sistema digital, tanto do Exército quanto da Polícia Federal, não está suportando os cadastramentos que estão feitos. Eu recebo denúncias do Brasil inteiro de pessoas que estão encontrando o site fora do ar e podem não conseguir fazer o cadastramento, mesmo querendo, por conta de uma falha de sistema. São 11 horas e 55 minutos. Deputado, já passamos 1 minuto do programa, ainda tem a participação do PH aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, desejar ao senhor muita saúde e que o senhor possa aí desempenhar o seu trabalho com galhardia, como tem levado a sua vida pessoal até aqui, e que nos enche muito de orgulho tê-lo conosco como entrevistado. A participação aqui são diversas, que eu vou passar todas ao senhor e à sua assessoria para que o senhor possa entrar em contato com as pessoas que estão participando. É um tema palpitante e eu quero reiterar o convite para que nós possamos estar aqui mais vezes conversando com a nossa comunidade de todo o Mato Grosso do Sul. Excelente, Nelson. Eu agradeço o carinho, agradeço o espaço. É fundamental o seu trabalho, poder levar a notícia do exercício do nosso mandato a toda a população sul-mato-grossense. Você está de parabéns pelo trabalho que tem desempenhado e eu me coloco à inteira disposição, sempre que quiser, sempre precisar, eu estou à sua disposição para vir aqui e a gente poder bater um papo. Legal, conversamos com o deputado federal Marcos Polon, né? Ele, o deputado que teve aí mais de 103 mil votos, para ser exato, 103.111 votos, né? Um abraço, deputado, ao senhor e a toda a sua equipe.